Eu vou botar na tela, então, repetindo, né? Para quem chegou agora, corre lá para o Instagram, para o YouTube ou para o Telegram, que vocês conseguem ver, tá? Então, estou colocando aqui o caso. O caso é sobre um rapaz que me procurou porque ele tinha surtos de raiva, com desejo de quebrar as coisas. Então, ele apertava as mãos muito forte, rangia os dentes também. Então, essa era a queixa principal. E descontava tudo isso, toda essa raiva, toda essa insatisfação na pornografia. Então, se masturbava constantemente. E depois, ele tinha uma tristeza e uma culpa também. Então, se sentia culpado e triste depois de descontar isso, depois de se masturbar. Uma outra característica dele é que ele dava tudo de si no esporte, se matava lá, fazia muita coisa, mas sentia que não ganhava músculos, tá? Não tinha um físico emoldurado que ele gostaria de ter. Muito medo que os pais se separassem quando eles brigavam, porque isso seria um choque para ele. Né? Também medo de que acontecesse algum acidente com o pai, porque o pai viajava muito. Tá? E a cor dele era a cor 13C, tá? Para quem não lembra da cor, já falei algumas outras vezes sobre cor, então corre lá para a gente nos vídeos anteriores que vocês vão entender, tá? Então, seguindo aqui, como sempre, pessoal, a nossa estrutura de análise do caso. Então, percebam que é uma tomada de caso não muito longa, né? Em que a gente vai tentar, de maneira estruturada, entender dentro da história de vida desse paciente, iniciando, obviamente, pela queixa principal. Então, a queixa principal, ela nos dá o item que eu sempre converso com vocês aqui, que é o tropismo, tá? Nesse caso, a gente não tem um tropismo específico, ou seja, um lugar do corpo em que o problema se somatizou. A gente não tem isso nesse caso, na verdade é uma queixa mais mental, então nesse caso é um caso que não tem um tropismo muito marcado, tá? O tropismo eu diria assim, infecção urinária de repetição, dor de cabeça, queixas gástricas, queixa urinária, dor na articulação, isso a gente considera tropismo, que é o lugar onde o problema se somatizou no corpo do paciente. E aqui não tem uma lesão assim, que a gente possa enxergar, fazer um exame e ver, é algo mais mental, emocional, então aqui nem sempre esse aqui é um caso em que a gente não tem o tropismo marcado. No segundo passo, dentro da tomada de caso, a gente vai tentar identificar da história de vida desse paciente os nós, né, que vai nos dar a temática, que é um segundo eixo do nosso método. Então, dentro da temática, a gente vai identificar na história de vida do paciente momentos que foram importantes ou características que foram importantes para que a gente entenda esse eixo da temática. Então, traumas, situações, né? Então, aqui também é um caso interessante também, que não tem isso muito descrito. A gente não tem uma temática clara, né? Um problema com alguma coisa, do ponto de vista de história de vida. A temática aqui, ela está mais relacionada às sensações, né? Ou os comportamentos, que também pode ser um acesso à temática dentro do método. Então, o que a gente tem de temática aqui? Começando agora já a parte da nossa análise, depois da tomada de caso, a parte da análise que a gente inicia agora, que vai ser complementada pelo algoritmo que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Então, a gente tem surtos de raiva, tá? Com um desejo de quebrar, aperta as mãos e ranger dentes. Eu não gosto muito de descrever temática que não seja pela própria palavra do paciente, mas a gente poderia juntar esse comportamento aqui como um comportamento mais destrutivo, né? Talvez um remédio com alguma característica mais destrutiva. Aí a gente tem essa temática sexual, digamos assim, né? Da masturbação ou da descontar na pornografia essa insatisfação, digamos, né? Então a gente tem a temática da destruição, que a gente chamou, a gente tem a temática da sexualidade, né? E também a gente tem a temática da tristeza, que eu não coloquei aqui, mas como eu falei, também tem culpa, né? Então acho que a culpa, a tristeza é um outro tema, tá? Algo também importante que a gente deve levar em consideração. Aí a gente tem essa temática do físico, né? Do aspecto estético, digamos assim, de não ganhar os músculos que ele queria, tá? E uma relação dentro da família, né? Então a gente entra na família nessa questão dos pais se separarem, do medo de que alguma coisa aconteça com os pais, tá? Então, tropismo nesse caso, repetindo, pessoal, vamos sempre recapitulando para ficar mais fácil, tá? Então, no tropismo, a gente não tem
um tropismo claro, tá? Em segundo, a gente tem temáticas, uma destrutividade, surto de raiva, desejo de quebrar, um aspecto sexual, masturbação, pornografia. Aí a gente tem uma tristeza e culpa, tá? Tristeza e culpa como tema, e um âmbito ali de medos relacionados à esfera da família, tá? Nesse momento, pessoal, e aqui é algo que eu queria hoje comentar com vocês, aproveitar essa live para comentar com vocês, para quem já conhece homeopatia, para quem já fez, para os homeopatas que estão me ouvindo tanto pelo YouTube, pelo Telegram e também aqui pela live do Instagram, vocês sabem que um componente super importante da homeopatia é a repertorização, né? Para mim, a forma mais efetiva de repertorizar, e mesmo que você nem saiba o que é isso, se você não é homeopata, se você não conhece esse termo, é que você repertorize baseado previamente em outros parâmetros. Como assim? Se você simplesmente repertorizar o teu paciente colocando os sintomas, é muito provável que há dois aspectos, que o programa, né, ou que a própria repertorização te leve a prescrever remédios maiores, que têm mais rúbricas, que são mais conhecidos dentro da repertorização, digamos assim. E um segundo aspecto importante é que ele te leve a prescrever remédios que você conhece, tá? Então, ao meu ver, a repertorização é uma grande ajuda, mas também uma grande armadilha dentro dessa ideia de prescrever uma medicação ultradiluída, no sentido de que ela vai te levar a prescrever coisas que você já conhece, né? Então, para mim, a forma mais efetiva, a forma mais otimizada para se repertorizar é que você faça isso com uma base de medicações ou de conhecimentos ou de análises do caso prévias a essa repertorização. E no caso do método Kiron, eu me refiro principalmente à lista sugerida pelo algoritmo. Quando você repertoriza baseado nos temas que você encontrou no tropismo e na lista que o algoritmo te dá, você tira da repertorização a sua maior armadilha, que é a tua interferência, o olhar que você tem do paciente, que você tem já de conhecimento sobre as medicações, sobre o resultado da tua repertorização. Então, inclusive, para quem não sabe o que é isso, para quem não tem costume disso, você nem entra nesse erro, né? Você já começa usando a repertorização da maneira que eu considero mais efetiva. Então, vamos lá, seguindo para o último item da nossa análise, que é o algoritmo, né? Então, a gente passou lá por tropismo, que nesse caso não tem, né, com tanta clareza no nosso caso, temática, que a gente falou e repetiu aqui algumas vezes, e agora a gente vai fazer isso, analisar tudo isso dentro desse contexto do algoritmo, tá? Para quem não conhece também, dá uma olhada nos vídeos do canal. O algoritmo nada mais é do que um software que nos ajuda a entender qual a relação dos dados do paciente, o código fonético numérico do seu nome, associado como fator de análise à sua data de nascimento, ao país que nasce, e qual que é a relação com o código fonético numérico das medicações, e ele nos dá uma correlação através dessa tabela. Então, perceba, vamos iniciar inicialmente, pessoal, analisando aqui a simetria. Então, uma simetria 8, tá? O que na prática nos ajuda a entender que, preferencialmente, a gente vai tentar prescrever um remédio de origem mineral, que são os remédios que estão em azuis ali, tá? Então, antes disso, pessoal, antes da gente entrar nessa ideia do algoritmo, para que a gente abra as medicações e veja o que tem de relevante ou não, eu queria conversar com vocês novamente sobre a tabela das séries, tá? Eu já falei, sempre falo isso com vocês. Então, o primeiro fato, a primeira forma de analisar o caso, depois de ter analisado a temática, eu sugiro que a gente faça uma primeira análise através dessa tabela, tá? Então, essa tabela, ela nos mostra uma série de temas que inicialmente foram relacionados a medicações homeopáticas advindas da tabela periódica. Então, vamos dar uma noção aqui para quem não tem noção nenhuma do que é isso.
Lembra lá a tabela periódica do cursinho, né? Então, teria os elementos, as séries. A gente considera a linha de cada da tabela periódica e ela tem colunas, né? O que foi percebido foi que as medicações advindas de cada elemento daquela linha da tabela periódica, cada elemento daquele é um remédio homeopático, digamos assim, tá? Digamos assim, não. É um remédio homeopático, fornece até muito mais de um, às vezes, quando ele se une a dois elementos. Mas se a gente analisar cada elemento daquela tabela, a temática daquela medicação, percebeu-se que todas as medicações de uma mesma linha têm uma temática comum. Então, remédios que são da série do silício, ou seja, a terceira linha da tabela periódica, têm temáticas individuais, mas têm temáticas comuns. Isso deu origem a essa tabela de séries. Tá? Então, a série do hidrogênio, que é a primeira linha, que só tem lá hidrogênio e hélio, tem uma temática, a do carbono, assim, a do carbono uma, a do silício 1 e assim por diante. Então, essa é a origem da tabela. Tá? Então, vocês poderiam pensar que essa tabela só serve para remédios do reino mineral. E, a princípio, foi assim mesmo que aconteceu. Mas, com o tempo, também foi percebido que seria possível encaixar também os remédios de origem vegetal e animal, que seria aí 90% de todas as medicações que a gente tem, também dentro dessas temáticas. Então, a gente poderia botar plantas dentro dessas temáticas das séries, animais também. Então, a gente utiliza a tabela das séries como uma primeira análise, independente se o reino é mineral, vegetal ou animal. Nesse caso, é até mineral, então facilita o uso da série, mas não seria inviável de usar ele se o algoritmo, se a nossa análise sugerisse um outro reino. Tá? Dito isso, a ideia inicial do caso, como primeira forma de análise, é que a gente analise até que ponto dessa tabela o nosso paciente foi, através das temáticas. Então, quanto mais você lê, quanto mais caso você analisa, mais você lembra dessas temáticas e compreende que isso é praticamente um ciclo evolutivo, começando lá pela ideia do hidrogênio e acabando no urânio. Sempre falo que essas séries dos extremos, né, hidrogênio e urânio, são séries muito abstratas, com temáticas complicadas, então deixaria elas para entender no final. Entendendo o carbono como temáticas de primeira infância, abandono, negligência. Vou passar rapidamente aqui sobre elas, falando sobre elas. Silício, mais na área dos relacionamentos. Ferro, idade adulta, início da idade adulta, então questão de tarefa, dever, responsabilidade. Prata, criatividade. Ouro, responsabilidade. Lantanídeo, humanidade, né? Autoconhecimento. Tá? Passando super rápido, falando uma palavra de cada uma. Para quem tem interesse, tem vídeo no canal sobre isso com mais tempo, tá? Então, nesse caso, pessoal, fica claro, o que fica claro de temática? A gente não tem muita temática, né? Então, ele tinha lá surtos de raiva, que não nos ajuda muito nisso aqui. Ele teria um medo, né? Lembra dos medos? Estão relacionados à família, ao pai que viaja, aos pais se divorciarem. Então, aqui a gente já tem uma temática mais clara ligada à série do silício ou à série do ferro, tá? Silício, no máximo ferro. Uma coisa que chama atenção é a questão que ele fala muito dos músculos, né? Por mais que essa parte estética seja mais relacionada a talvez a área da prata, né? Talvez a série da prata no sentido da beleza, a questão que ele coloca de músculos, né? De crescer os músculos, de ficar forte, eu já colocaria mais na série do ferro. Perceba ali que dentro da série do ferro, a gente tem até problemas musculares como um tropismo dentro da série. Então, mais uma confirmação de silício-ferro. Né? Então, frente à escassez de temáticas que a gente tem no caso, eu me concentraria mais entre silício-ferro, toquezinho na prata, tá? Se chega até prata, por exemplo, naturalmente terão temas das séries anteriores. Então, o objetivo não é nem saber tanto qual a principal série, mas até onde ele chega, tá? Então, eu colocaria que ele chega até prata, mas como série principal, fico na dúvida entre silício e ferro, talvez mais para ferro, né? Se a gente considerar e valorizar essa questão da queixa muscular, digamos, que não é uma queixa, mas essa necessidade, né? Esse tropismo mental, digamos, ou essa vontade de ter músculos mais fortes, tá? Então, dito isso, aí sim a gente pode partir para análise. Mas daí, nesse caso de hoje, pessoal, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a repertorização, tá? Então, não é comum eu colocar repertorização aqui
para você que não é homeopata, para você que não sabe o que é repertorização, não precisa se preocupar com isso, tá? E, eventualmente, lá no próprio método, né, no próprio curso de formação do método Kiron, a gente tem um módulo que explica isso de maneira resumida para quem não conhece, tá? Mas, eventualmente, para os homeopatas que estão em contato com isso, como é que a gente usa o repertório dentro dessa metodologia do Kiron? Como é que ela pode nos ajudar? Então, eu costumo falar com os meus alunos que a gente precisa, se o repertório for usado, se ele puder nos ajudar, ele vai ser usado de maneira super clara. No método, a gente evita rúbricas a rúbrica significa cada elemento da repertorização, né? Cada elemento do repertório. A gente vai evitar rúbricas que sejam polêmicas, que exigem muita interpretação, tá? Então, se o paciente é compassivo, se o paciente é fastidioso ou consciencioso, a gente vai evitar esse tipo de dilema, que é super importante, faz muito parte da homeopatia clássica, isso que não quer dizer que seja melhor nem pior, mas dentro do método a gente evita esse tipo de rúbrica, até porque a nossa base de prescrição ela vai estar muito mais ligada ao algoritmo, ao tropismo e à temática. Então, necessariamente, a gente talvez nem precise do repertório. Mas, nesse caso, eu queria mostrar que, obviamente, ele pode nos ajudar. Uma rúbrica clara aqui, que tem no caso, que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é essa aqui, ó. Ele fala que tem tristeza, né? Depois que ele se masturbava lá, e culpa. Isso isso também é rúbrica, né? Então eu vou colocar aqui, mostrar para vocês o programa de repertorização, tá? Para que vocês percebam aonde que isso está descrito. Então a gente tem uma rúbrica que se chama tristeza, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Meu repertório está em inglês, tá? Mas em português seria aqui, ó, tristeza após masturbação, ou por masturbação. Então, é uma rúbrica clara, que ninguém teria dúvida de que ela existe dentro do nosso caso. Então, uma das ferramentas que a gente pode ter é tentar ver, depois que a gente analisar o caso pelo algoritmo com a temática e com o tropismo, se tem alguma rúbrica clara no caso, tá? Então, agora, pessoal, finalmente a gente pode seguir lá para análise dos nossos remédios sugeridos pelo algoritmo, tá? Lembrando aqui que eu estou me referindo a essa tabela aqui, tá? Então aqui nós vamos seguir inicialmente analisando os remédios minerais, tá? Porque é uma simetria 8 que sugere 50% mineral. Então, inicialmente, a gente vai analisar os minerais. Se eventualmente não tiver uma opção que nos satisfaça, a gente parte daí para o vegetal e para o animal, mas inicialmente a gente vai para os minerais, tá? Então aqui, pessoal, tá na ordem sugerida lá pelo algoritmo, tá? Então a primeira medicação sugerida foi calcária fosfórica, tá? Calcária fosfórica, vamos lembrar lá da nossa análise inicial das séries e entender como que a série pode nos ajudar nisso. Então, calcária fosfórica é uma série do ferro. Perceba esse número aqui, ó. Tá vendo? S4E2. S significa série. Então, é a quarta série. Hidrogênio número 1, carbono número 2, silício número 3, número 4 é ferro. Então, estaria dentro das séries que a gente julgou adequadas pela temática do caso. Então, isso já é um primeiro filtro que a gente pode usar. Então, a calcária fosfórica tem muita ilusão do que vão pensar dele, tá? Pela característica fosfórica, muito relacionada às amizades e também aos irmãos, problemas com os irmãos e dentro das amizades. Então, inseguro, né? O que vão pensar sobre as coisas que ele aprendeu, inseguro sobre as novas coisas que ele aprendeu, medo de não corresponder às expectativas das pessoas que lhe cercam, transtorno por fim de relacionamento ou transtorno por perda de um amigo, né, como é a temática de fósforos. Dentro da questão mental, a gente tem uma inquietude, uma ninfomania. Então, você vê que aqui toca, né, levemente em uma das temáticas que a gente tem. Então, o nosso objetivo principal é excluir aqui os remédios que não têm absolutamente nada a ver com o caso, tá? Por ele estar contemplado dentro da série que a gente considerou uma das possíveis para o caso e ter esse aspecto sexual, eu vou manter a calcária fosfórica. Aqui em cálice bicrômico também é um remédio da série do ferro. Perceba que é o estágio 1, né? S4, estágio 1. O estágio significa as colunas, né?
Então aqui é um remédio que vive totalmente para a família, tem tudo tem que estar bonito, tem que estar brilhante, né? É um tropismo mais por nariz, por mucosas. Então, seguindo essa linha, eu vou manter porque também é da série do ferro e tem essa temática que a gente já julgou adequada, tá? São 4 cálices sugeridos, então eu acho que como a gente fez no caso anterior com as ranunculáceas, lá do caso que a gente prescreveu, se não me engano foi senécio, né? Vamos já definir aqui qual cálice que seria o mais adequado, qual cálice que vocês acham que tem mais a ver. Então a gente tem o bicrômico, que é essa questão de viver totalmente para a família, que a imagem tem que ser brilhante, tá tudo certo. O calibromatum, sempre os bromátons têm a ver com culpa, tá? Então, aqui calibromatum tem muita culpa por não cumprir o seu dever, é inquieto, é apressado, tá? É uma sensação de que o relacionamento deve ser estável, um tropismo neurológico. Eu ficaria mais feliz com o bromatum que o bicrômicum por causa da culpa, né? Porque eu falei que junto com a tristeza lá, depois da masturbação, ele tinha culpa. Então, entre esses dois, eu vou deixar só o bromatum, tá? Aí, pulando um pouquinho, a gente tem o carbônico, tá? Que tem uma versão a ser tocada, umas outras temáticas, um tropismo que eu ainda acho que o bromatum é mais adequado. E por último, lá no fim, a gente tem o nítrico. O nítrico, a temática dos nítricos é muito a temática do aproveitado, aproveitar a vida. Talvez se a gente forçar a barra teria um pouco de relação com essa questão da pornografia, né? Trabalho duro, workaholic, afinidade com pessoas que trabalham demais, particularmente o tropismo por uma questão mais de via aérea também, superior. Ficaria em dúvida, acho que eu vou deixar os dois para a gente inicialmente analisar, tá? Deixaria o bromato e o nítrico para a gente analisar junto com a calcária fosfórica pela questão da temática sexual. Seguindo lá para mercúrio corrosivo, o mercúrio já é um remédio da série do ouro. Então, só por isso, como a gente não percebeu nenhuma temática da série do ouro, apesar de que o que poderia, né, se forçasse a barra a ter da série do ouro, seria esse aspecto de tropismo sexual. Mas ele, como é uma temática que transcorre por mais de uma série, não é classicamente como a queixa muscular, por exemplo, que é bem de ferro, eu tiraria, tá? Frente às outras 3 opções, eu acho que as outras estão à frente, eu acho que dá para tirar. Atropino é um nosódio sarcóreo, é um remédio mineral, mas que ele advém de um hormônio, né? De um componente do corpo, né? Feito esse remédio. Mas é um remédio pequeno, né? Alucinação com inseto, tropismo pela boca, nada a ver, podemos tirar. Amileno nitroso, ele é um composto orgânico, então dentro dos compostos orgânicos a gente tem diversas medicações homeopáticas que estariam a princípio classificadas dentro da série do carbono, e percebam que aqui tem mais um nítrico, né? Algum outro remédio que tem nitrato, né? Assim como o cali. E como a gente deixou o cali nítrico por causa da temática do cali, por mais que aqui não tenha uma grande temática clássica dentro do remédio, até por ser um remédio pequeno, e como não tem nada muito além disso, eu vou deixar só por causa do nítrico. Mas é um remédio pequeno, então ansiedade como se algo fosse acontecer, medo de ataque epilético, dilatação circulatória. A princípio não, mas vou deixar só para a gente comparar depois, até lá na repertorização que eu quero mostrar hoje para vocês. Barita, outro remédio da série do ouro, tá? Criticado, ridicularizado, é um remédio bem clássico do bullying, né? Mas aqui não parece ter nada. Bórax, um remédio da série do silício, meu borato de sódio, né? Então, um tropismo pela boca, medo de movimentos descendentes, não parece ter a temática, apesar de ser uma série que a gente considerou mais uma temática totalmente diferente. Iodo, tem muito essa questão de um ritmo muito rápido, né? De uma inquietude, né? Essa palavra que eu queria lembrar. Tropismo pela tireoide, é um remédio da série da prata, não deixaria, apesar de ser um remédio da prata que a gente falou que talvez tivesse alguma coisa, mas entre os outros eu preferiria os outros remédios. E plutônio nítrico é um remédio lá da série do urânio, que tem aquela temática de destruição, poderes invisíveis, umas temáticas meio estranhas, assim. Então a gente também não vai abordar isso hoje, não parece ser o remédio. Então a gente ficou aqui dentro daqueles remédios sugeridos pelo algoritmo, a gente ficou com 4 remédios, tá? Então a gente ficou com calibromatum, calcária fosfórica, calibromatum,
Nitricum e amileno nitroso. Tá? Então vamos de novo, pessoal, aproveitar a possibilidade da gente usar o repertório, né? Que hoje eu me dispus a usar compartilhar um caso com vocês que tem alguma coisa a ver com o repertório, né? Para quem já fez homeopatia ou para quem não fez, entender como é que esse artifício pode nos ajudar dentro do método Kiron. Então vamos ver lá daqueles remédios que a gente colocou, tá? Calcária fosfórica. Eu tô vendo quais deles tem essa tristeza pós-masturbação. Calcária, Kali bromatum, Kali nitricum e amileno nitroso. Então eu repertorizei, ou seja, tentei identificar só dentro dos nossos remédios qual que tem essa rúbrica, qual que tem essa característica. E aparece aqui, pessoal, Kali bromatum, até com uma pontuação grande, ó. Ele é um dos principais remédios que tem essa característica. Então, eu acho que isso aqui é algo que, nesse caso, foi determinante para a prescrição dessa medicação. Tá? É um remédio que está entre os sugeridos pelo algoritmo, então ele contempla o eixo do algoritmo, né? Contempla, querendo ou não, o eixo da temática, se a gente considerar que a série do ferro está dentro da temática. O tropismo a gente não tem, né? Então, nesses casos em que a gente não tem um dos eixos, o algoritmo, a repertorização às vezes pode nos ajudar muito. E perceba aqui, você que já conhece a repertorização, o que é isso? Que a gente não fez uma repertorização. A repertorização seria a gente cruzar esses elementos, pegar um, pegar outro, cruzar elementos e ver quais remédios que contemplam todos os elementos do repertório que a gente considerou presentes no caso. E aqui não foi nem uma repertorização, a gente fez uma consulta ao repertório frente aos remédios que a gente chegou através dos outros elementos da temática, do tropismo, poderia ser, nesse caso não houve, mas poderia ser, e principalmente do algoritmo. Então, esse caso mostra, pessoal, que a gente pode, obviamente, usar essa ferramenta homeopática clássica, para quem é homeopata e já conhece, obviamente que a gente vai continuar usando, pode usar se quiser, mas que o peso dela dentro da metodologia é muito diferente de quando a gente faz uma prescrição pela homeopatia clássica. Então, o remédio prescrito foi calibromato, tá? A gente prescreveu numa potência mais baixa, se não me engano foi numa potência, não, na verdade foi numa faixa de potência média, tá? O paciente, para quem quer entender um pouquinho dessa questão da potência, dá uma olhada na live passada, eu falei um pouco de como a gente prescreve assim. A gente prescreveu uma potência 10 DH com uma 15 DH, tá? Então é isso, pessoal, o caso de segunda foi esse, tá? Agradeço quem ficou comigo aí nas lives, quem tiver algum comentário, quiser perguntar alguma coisa, deixa aí tua pergunta aí quando eu publicar isso aqui editado, né, no post que eu for publicar. E quarta-feira a gente vai ter mais casos, tá? Então o ideal, o meu plano é que a gente sempre faça segunda, quarta e sexta, começando às 11h33 da manhã. E depois eu vou publicar pedaços desses casos e publicar também ele editado para que seja mais fácil, mais rápido de vocês assistirem, tá? Pessoal, como sempre, obrigado. Fico à disposição. Lembrando que o método Kiron é um método que te ajuda, você que é médico, a tratar, passar a tratar, né, o paciente como um todo, através dessa abordagem que eu conversei com vocês hoje. Buscando também, por que não, melhorar teu faturamento, faturando 20 mil por mês ou mais, sem ter que dar plantão, talvez seja uma saída para você que está a fim de sair dessa vida de plantão aí, beleza? Pessoal, um abraço para todo mundo, até mais.